pensar em antidiscriminação é um exercício, eu insisto, de um ambiente recente, virtuoso e frágil nessas conquistas. Mesmo quando se pensa, Jorge, eu quero tocar nos fundamentos que você muito oportunamente indicou, igualdade, igual dignidade e liberdade, alguém poderia se enganar que esse é um exercício que começa em 1789. Olha, em 1789 gritamos liberdade, igualdade e fraternidade no Ocidente, mas não no Ocidente inteiro. Em 1804, Haiti se libertava daquela mesma França, não recebendo flores nem cumprimentos pelo exercício de liberdade negra. Pelo contrário, sendo submetido por via contratual a uma dívida entre estados impagável e que tornou o flagelo daquela nação ainda mais pesado ao longo do século XX. Não quero fazer uma digressão histórica que seja mais longa do que acabo de fazer, mas quero dizer que a ideia de agentes no tecido social entre nações, mas sobretudo dentro de cada uma das sociedades, a ideia de agentes que pudessem se supor merecedores de uma tutela antidiscriminação em sede privada é uma ideia tão recente quanto preciosa. E por isso, de impensável, repito, é uma ideia de estudo necessário, pelo qual eu te cumprimento. E uma segunda virtude, eu disse que cuidaria de duas, Jorge, é uma virtude decorrente de uma autolimitação imposta a você no seu trabalho, no que eu só posso concluir seja um fruto de honestidade intelectual e de rigor técnico muito grande, que marca não só esse teu estudo, como tua obra como um todo, que é a exclusão da sua reflexão sobre direito antidiscriminatório, reflexo do direito antidiscriminatório na disciplina contratual, a exclusão daquelas hipóteses em que o legislador tenha se ocupado diretamente de dar um comando normalmente proibitivo, mas um comando de qualquer natureza que tivesse caráter cogente. Porque, de fato, Jorge, aqui joga confetes a sua escolha, uma vez que o legislador fez a escolha e converteu aquela possibilidade normativa em regra objetiva, o nosso exercício é de subsunção, que é um exercício talvez menosprezado mais recentemente, e eu não quero parecer endossar esse menosprezo, é um exercício esplêndido, é uma enorme conquista civilizatória que se possa ter clareza a propósito das regras oriundas de fontes controladas e fazer uma simples subsunção dos fatos a ela para extrair conclusões. Mas é um exercício mais simples, é naturalmente um exercício mais simples. Eu não preciso cogitar de um princípio antidiscriminatório quando eu tenho uma resposta clara, direta, objetiva, com um problema resolvido pelo legislador. E você não incorreu num vício em que alguns doutrinadores incorrem, que é de colher dados normativos pontuais, específicos, e a partir desses dados normativos não extrair um sentido de fundo do sistema, mas dizer que eles, a uma só vez, provam a existência de um princípio por conta desse pano de fundo, de valores do sistema, mas exaurem a prova desse princípio. Ao que se poderia opor objeção, mas, veja, se toda vez que o princípio incide existe uma regra, por que eu preciso dizer que há um princípio? As regras sozinhas já resolveriam o meu problema. E aí a crença no princípio passa a ser um exercício quase religioso, né? Se eu vejo aquelas normas, aquelas regras como evidências do princípio, eu digo que ele existe. Se eu digo que aquelas regras têm autoridade sozinha, eu digo que ele não existe. E não tem critério científico que sobreviva a um debate dessa natureza. Então, te cumprimento, Jorge, pelo tema necessário e pela abordagem técnica, desprezando ou antes, recortando da tua análise aqueles problemas que o legislador já respondeu. E aí dando, pela tua disciplina operativa, prática, critérios para que nós, advogados, possamos, procurados por um cliente, dar uma resposta que seja clara. Eu tenho um profundo incômodo com a noção de que o direito pudesse perder em teias subjetivas, absolutas, como se cada advogado fosse um oráculo em si, tivesse as suas opiniões, autoridade solitária. Não acho que seja o caso. Eu quero, como advogado, ser procurado pelo meu cliente e responder: sim, você pode contratar dessa forma, não, você não pode contratar dessa forma por conta de vedação de um princípio antidiscriminatório. E essa ferramenta, o teu livro, Jorge, nos dá, como você, aliás, já muito bem expôs nas tuas considerações de apresentação.